Zacarias 5, versos 1 a 11, diz a palavra do Senhor. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair o Senhor dos exércitos, e farei entrar na casa do ladrão, na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, nela pernoitará, e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse-me ainda: esta é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo que a cada dia que passa nós percebemos o quanto ele está se degradando, o quanto ele está desmoronando. O mundo tem se tornado um lugar terrível. O mundo tem se tornado um lugar imoral, um lugar que reflete de forma muito clara aquilo que ele é. Nós vemos que a maldade é crescente em todos os lugares, não apenas em todos os lugares, mas também em todas as relações humanas. Nós, crentes, meus irmãos, às vezes nos sentimos, ou deveríamos nos sentir mal, por vermos tanta maldade neste mundo. Nós ligamos a televisão para assistirmos uma reportagem, um noticiário, e dependendo do canal que você colocar, do horário que você colocar, você só vai ouvir falar de violência, tragédia, morte, e assim por diante. Nós vamos ver os noticiários trazendo as mais pesadas notícias. Nós vemos estupros, nós vemos corrupção, nós vemos bandalheiras, nós vemos, meus irmãos, mortes de todos os tipos. E parece que cada vez que nós vemos mais e mais essas coisas acontecerem, as pessoas não se chocam tanto mais com estas coisas. Muitos estão se tornando cauterizados, calejados, porque ninguém mais se entristece em ver tantas notícias difíceis. As pessoas, as programações que aparecem na televisão, como as novelas que são apresentadas aí hoje em dia, que muitos crentes gostam de ver, só ensinam coisas erradas, ensinam imoralidade, ensina a traição, os conflitos nos relacionamentos. Nas ruas nós vemos todo tipo de perversão, meus irmãos, como os homens invertendo a ordem normal dos relacionamentos, homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres, pessoas sendo roubadas, pessoas sendo agredidas. Mas, queridos irmãos, estas coisas estão lá no mundo, e nós entendemos, o mundo é um mundo caído, e isso faz parte dessa realidade de mundo caído que nós vivemos. Mas, queridos irmãos, tristemente, nós vemos que estas coisas, essas realidades também estão dentro da igreja. No entanto, nós temos visto que a igreja não está tão diferente do mundo. Há pessoas que
estão dentro da igreja cometendo todo tipo de imoralidade, cometendo todo tipo de violência, todo tipo de mal. Há pessoas que praticam furto, pessoas que são desonestas nos negócios, pessoas que são mal educadas no trânsito, maridos que não amam as suas esposas, que não tratam seus filhos como deveriam tratar. Crentes, meus irmãos, falsos, que querem levar vantagens em todas as coisas, que são mal educados, que são desrespeitosos. A igreja tem passado por uma grave crise de moralidade dos seus membros. Há teologias que dizem: olha, não tem problema você ser assim como você é. Deus não se importa com essas coisas, Deus não está preocupado com as coisas que você faz, Deus vê o seu coração. Isso deveria nos chocar e deveria trazer grande temor a nós quando ouvimos algo desse tipo. Deus vê o seu coração porque Ele vê realmente quem nós somos, Ele nos conhece muito bem. Outros dizem: não se preocupem, nós vivemos debaixo da graça, não debaixo da lei. A semana inteira a pessoa é terrível, intragável, e no fim de semana senta no banco da igreja com uma pretensa piedade. Isso não é algo novo, meus irmãos. Nós vamos ver aqui neste texto que isso também aconteceu com o povo de Deus no passado. E nós veremos aqui que naquele tempo, conforme escreveu Zacarias, qual foi a atitude de Deus em tratar daquele povo rebelde, daquele povo imoral, daquele povo que não lhe obedecia à palavra, daquele povo de dura cerviz. Nós estamos aqui diante do livro de Zacarias. Zacarias foi um daqueles que saiu do exílio da Babilônia, assim como Esdras, assim como Daniel, assim como outros que ali estavam, assim como Ageu. Zacarias recebeu uma profecia, que nesta profecia ele teve 8 visões em uma única noite, e essas 8 visões serviram para que Zacarias pudesse levar ao coração daquelas pessoas que haviam saído daquele exílio, que haviam vivido por tanto tempo ali, naquela situação tão terrível, e agora de volta à sua terra, eles pudessem então serem fortalecidos e encherem o coração de esperança da parte do Senhor através destas visões. Aqui nós estamos na 6ª visão. As 5 visões anteriores, nós vemos que Zacarias ele trabalha a fim de revelar ao povo, passar ao povo uma palavra de ânimo, para que o povo pudesse olhar e ver que as promessas de Deus se cumpririam. As visões ali serviam para incentivar o povo a crer nas promessas de Deus, a confiar no poder de Deus, que como base nessas promessas, eles deveriam se engajar na obra de Deus, na reconstrução do templo, na reconstrução de suas vidas, na apresentação do culto a Deus. Um outro fato importante que nós podemos notar na leitura do livro, meus irmãos, é que estas visões ali estão cheias de promessas que nós encontramos nos evangelhos. Ali nós vemos a escolha soberana de Deus, pois Deus ainda haveria de escolher Jerusalém. Nós vemos a derrota dos inimigos de Deus, nós vemos a multiplicação do povo de Deus, nós vemos a reunião dos gentios no povo de Deus, a justificação gratuita do pecador, a remoção do mal em um único dia, a vinda do Messias através do qual o pecado seria purificado, o poder do Espírito para fazer a obra que Deus havia chamado aquele povo para fazer, a construção do templo, não apenas físico, mas também do templo espiritual. Enfim, nós vemos múltiplas bênçãos, muitas bênçãos aqui
no livro de Zacarias que apontam para o Novo Testamento. Bênçãos estas, meus irmãos, que estão relacionadas à aliança, que estão relacionadas ao relacionamento que o povo de Deus tem com Ele. Mas o fato é, queridos irmãos, que as bênçãos da aliança não podem ser apreciadas sem a devida obediência a Deus. Nós só podemos, de fato, olhar para as obras de Deus, nos alegrar com aquilo que Deus faz em nossas vidas, reconhecer a bondosa mão de Deus sobre nós, viver em piedade como resposta àquilo que Deus tem feito a nós, se as nossas vidas, meus irmãos, forem vidas de obediência. Aqui o povo foi chamado para reconstruir o templo, e aplicar-se a reconstruir o templo não é a única exigência que Deus tem para o seu povo, ou seja, trabalhar de forma externa não é a única coisa que Deus nos chama para fazer. Ali o povo deveria reconstruir o templo, mas eles também deveriam viver de maneira digna. Deus procura, meus irmãos, vida restaurada, assim como Ele haveria de restaurar o templo para o povo naquele contexto. Deus procura vida nova, e este aqui é o foco das últimas duas visões que Zacarias nos apresenta. Na quarta visão, o problema ali era o estado pecaminoso do povo, a impureza, as vestes sujas que o povo estava ali vestindo. O pecado com a condição geral, meus irmãos, ou como a condição geral da humanidade. O pecado como sendo aquilo que é peculiar ao ser humano, ao homem caído, ao homem que está em conflito com Deus. Pessoas que são impróprias para Deus. Mas no capítulo 5, nós vemos que Deus intervém. Deus intervém com um ato miraculoso e soberano, e através de um ato gracioso, Ele retira o pecado e Ele concede justiça. Nessas duas visões, o problema então se dá por causa da falta de arrependimento. Há pessoas dentre o povo de Deus que persistiam em um comportamento pecaminoso e não se arrependiam de viver desta forma. E diante dessa realidade, então, qual que é a resposta de Deus? E aí nós vemos então que Deus ele vai erradicar o impenitente e vai extirpar o mal do seu povo. Nos versos 1 e 2, nós vemos uma visão estranha. Ou nós vemos algo estranho nessa visão de Zacarias. Nós vemos um rolo que voava. Essa é uma visão inusitada, meus irmãos, porque Zacarias está vendo um pergaminho, igual aquele que era usado para escrever as Escrituras. Jesus na sinagoga, ele chegou ali, pegou aquele rolo, pegou aquele pergaminho, abriu no livro de Isaías, leu o livro de Isaías, fechou o pergaminho e disse: hoje se cumpriu a palavra do Senhor. Mas o rolo que Zacarias vê aqui não era um rolo comum, porque aqui nós vemos um rolo que tinha dimensões incomuns, 8 metros de comprimento por 4 metros de largura. Imagina ver um pergaminho tão grande, talvez, não sei, o tamanho desse banco aqui, né, Parli? 8 metros mais ou menos, 8 metros dá o que aqui? Perguntando para o senhor, marceneiro, 8 metros, tamanho gigante. E Zacarias então vê este rolo que era enorme, mas ele não vê esse rolo parado, esse rolo estava voando. E assim ele podia ser visto não apenas por Zacarias, mas ele podia ser visto por todos. Ninguém poderia, diante daquele rolo tão grande voando, ignorar ignorância. Ninguém podia negar aquilo que estava diante dos seus olhos. O voo aqui, meus irmãos, deste rolo que era gigante e que estava voando, indica que não havia escapatória. Era como uma águia que voava até a sua presa e ela não errava, ela ia direto ao ponto.
E esse rolo então, que era gigante, que voava, que era visto por todos, que ninguém podia olhar e falar assim, não estou vendo nada. Este rolo, meus irmãos, servia para confrontar o povo. Certamente este povo estava vivendo uma vida que não era digna do Evangelho, uma vida que estava fora dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. O rolo então, ele está ali para afrontar aquelas pessoas. Aquele rolo está ali para afrontar o comportamento ou o procedimento pecaminoso deles. Deus havia prometido muitas coisas para ajudar, mas os benefícios traziam também responsabilidade. Um modo de vida era esperado, meus irmãos, não apenas um novo templo, mas também um novo comportamento. Deus queria que aquele povo tivesse novas atitudes diante dele, nova forma de ver a vida, uma nova cosmovisão, uma nova lente, uma nova ótica, um novo procedimento. E nós vemos aqui então que não era isso que estava acontecendo, porque o povo estava vivendo o contrário disso. O povo de Deus continuava quebrando a aliança, quebrando os preceitos de Deus, voltando-se as costas para Deus, em desobediência. Não houve no coração daquelas pessoas arrependimento, não houve obediência à lei. Deus chama Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Deus tira o povo do Egito e lhes pede que vivessem de acordo com a lei, para que a maldição da aliança não fosse lançada sobre eles. No período dos reis, a mesma realidade foi experimentada, a violação da aliança que levou o povo para o cativeiro. Este era o procedimento do povo. Deus mostra o que Ele quer, Deus mostra aquilo que Ele espera, Deus mostra aquilo que Ele deseja por intermédio da lei, por intermédio da palavra, por intermédio de algo que todos estão vendo. No entanto, as pessoas continuavam as mesmas, elas continuavam o seu velho estilo de vida, a sua forma pecaminosa de viver. Mas, meus irmãos, qual que é a resposta de Deus então diante disso? Versos 3 e 4 dizem, então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Zacarias então estava vendo aqui o que estava acontecendo, mas ele não tinha o entendimento daquilo que estava acontecendo. O anjo dá a Zacarias então o significado dessa visão estranha, desse rolo voando. O significado da visão então é a resposta de Deus àquele povo que tinha uma vida corrompida. A resposta era o Deus tirando, erradicando do pecador impenitente, tirando aquela pessoa de cena se ela não se arrependesse. Era Deus colocando um fim na vida dele, se ele não se arrependesse. E como que Deus ia fazer isso? O que está voando então é um rolo, mas o que significa a maldição da aliança de Deus com o seu povo? Deus sai, ou aquele rolo sai para fazer justiça, ela sai para fazer justiça sobre toda a terra. No capítulo 4, meus irmãos, os olhos de Deus passariam por toda a terra, e assim como os olhos de Deus passariam por toda a terra, aqui nós vemos neste capítulo 6, que a maldição também vai passar por toda a terra. Todo o povo de Deus será aqui inspecionado, mas sobre quem haverá de cair esta maldição? E aí nós vemos que Zacarias, e o anjo diz a Zacarias que a maldição cairá sobre qualquer que furtar, este será expulso. Qualquer que jurar falsamente, que perjurar, será expulso. Nós temos aqui, meus irmãos, então a apresentação que Zacarias faz das duas tábuas da lei, e elas indicam que aqueles que quebrassem a aliança no seu relacionamento com Deus seria então punido.
Também indica que aquele que quebrasse a aliança no seu relacionamento com o próximo seria punido. A maldição cairia sobre aqueles indivíduos que viviam de forma dissoluta, que viviam sem temor, sem obediência a Deus, que viviam em pecado, ou seja, que possuíam o pecado como um estilo de vida. A maldição iria cair sobre eles, porque eles não eram pecadores ocasionais, eles eram pecadores constantes. Eles não eram pessoas que cometiam um pecado, cometiam uma falha, se arrependiam e voltavam para Deus arrependidos. Não. Eles pecavam, continuavam pecando e gostavam de pecar. Então eles eram pecadores constantes, e a punição para estes então era o quê? O banimento. Deus não queria apenas a reconstrução do templo, mas Deus queria um povo segundo a santidade que havia ali no templo. Estes que viviam da forma como queriam, que viviam sem considerar Deus, sem entender que haverá um dia que todos prestaremos contas a Deus, que viviam segundo a inclinação pecaminosa dos seus corações, todos estes seriam expulsos. Deus diz que Ele faria a maldição sair e entrar na casa dos impenitentes. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus que é poderosa, a palavra de Deus que é poderosa para salvar, mas também que é poderosa para punir, para trazer à tona o pecado e as falhas das pessoas, e oferecer salvação e arrependimento, mas também oferecer e mostrar o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem. A palavra de Deus é aquela que vai onde nós não podemos ir, onde nós não conseguimos ir. O líder, a liderança daquele povo, naquele tempo, eles não conseguiam punir todos aqueles que não se arrependiam, todos aqueles que viviam em pecado, todos aqueles que eram impenitentes, mas a palavra de Deus iria fazer isso. O próprio Deus então está envolvido nesta obra. Isto contradiz, meus irmãos, aquilo que as teologias atuais afirmam sobre Deus, dizendo que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus de amor, e por isso Deus não pode punir. Queridos irmãos, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que mostra graça, Deus é um Deus que mostra misericórdia, Deus é um Deus que mostra o seu cuidado para conosco, mas queridos irmãos, Deus é um Deus justo, e nós não podemos, diante de um Deus justo, viver uma vida dupla. Diante de um Deus justo, meus irmãos, nós não podemos viver achando que o nosso pecado, que as nossas ações, que a nossa afronta a Deus nunca terá consequência. Deus odeia o pecado, queridos irmãos, mas Deus também odeia o pecador que não se arrepende. Esse negócio de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso é mentira. Deus odeia o pecado e Deus vai punir o pecador, aquele que não se voltar para Cristo, aquele que não olhar para Cristo como seu Senhor, aquele que não se prostrar diante do Senhor e reconhecer a obra maravilhosa dele em sua vida. Este será punido junto com o seu pecado. Não existe separação para Deus. Deus não olha para nós e vê coisas separadas. Deus nos vê uma única pessoa. Deus vê exatamente quem nós somos, e Ele, quando olha para nós, vê que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós caímos, mas Ele vê em nós a obra de Cristo. Aqueles que se arrependem, aqueles que confessam Cristo como Senhor de suas vidas, Deus vê Cristo neles, e por isso Deus não os destrói. Mas aqueles que não se arrependem, Deus olha para eles e vê eles como eles são. Eles serão punidos, eles serão tratados por Deus. Deus mesmo vai punir o impenitente. A maldição entrará na casa daqueles que quebram continuamente a aliança de Deus. A maldição ficará a noite toda ali, conforme diz a palavra de Deus. O que isso indica? Indica, meus irmãos, que a punição será cabal, ou seja, não haverá após a punição nenhum rastro dos pecadores que não se arrependeram.
A maldição é aquela que consome a pedra e a madeira. Ela não pode ser detida no lugar que entrou para fazer justiça. A ideia aqui é que ela vai entrar à noite e quando ela sair de manhã, ela já consumiu tudo. Por isso, há uma necessidade de arrependimento eminente. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Deus está dando a oportunidade para aquele povo que acabara de passar 70 anos no cativeiro por causa da maldição da aliança, se arrepender. E assim é a palavra de Deus, meus irmãos. Deus chama pecadores ao arrependimento. Ele também leva a punição, as últimas consequências na vida daqueles que não se arrependem. No Evangelho nós vemos a graça de Deus, mas nós vemos também o juízo de Deus, e nós vemos que os dois andam de mãos dadas. Enquanto não houver juízo, enquanto Deus não derramar sobre o mundo, sobre as pessoas, a sua ira, todo o poder da sua cólera e do seu juízo, ainda há oportunidade de arrependimento, ainda há, meus irmãos, oportunidade de transformação de vida. Mas nós não podemos nos enganar achando que, olha, pelo que eu penso, pelo que eu vejo, eu acho que Deus no final das contas vai salvar todos, vai levar todos para estar com Ele. Não, nós não cremos no universalismo, nós não cremos nessa ideia de que eu posso viver como eu quero, fazer aquilo que eu quero, que no final das contas tudo vai dar certo. Não, Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer o seu furor, Deus vai trazer a sua ira. E nós devemos perceber, meus irmãos, que Deus requer que nós andemos da maneira digna do Evangelho. É aquilo que Paulo fala na sua carta aos Efésios, que nós devemos viver da forma digna da vocação que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, meus irmãos, para o seu templo, nós fomos chamados para brilhar no mundo como luzeiros. E será que pelo nosso procedimento nós estamos brilhando no mundo? Nós devemos ser fiéis, meus irmãos, no nosso procedimento para com o Senhor. Nós devemos ser fiéis em nosso procedimento para com o próximo. Viver no pecado não é uma opção para o crente. Quebrar os mandamentos de Deus em uma vida cujo estilo é marcado pelo pecado aponta para a necessidade de arrependimento. Se não houver arrependimento, meus irmãos, haverá juízo de Deus, certamente. Mas se hoje nós somos realmente crentes e vivemos uma vida que agrada a Deus, nós não devemos nos gloriar em nós mesmos. A maldição de Deus não cairá sobre nós, porque ela caiu sobre Cristo na cruz. O crente pode se gloriar não em si, mas ele pode se gloriar na cruz de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez maldição para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Portanto, queridos irmãos, vivamos segundo a santidade de Cristo, o verdadeiro templo, refletindo a sua luz. E como que nós podemos então viver desta forma? Como que nós podemos viver refletindo a luz de Cristo? Pela graça de Deus, cumprindo os mandamentos em todos os lugares, em todas as áreas de nossas vidas. Esta visão, meus irmãos, não se cumpre totalmente naquele tempo, naqueles dias, porque essa visão se cumprirá completamente na volta de Cristo, quando Ele eliminar os pecadores, os impenitentes de toda a terra, os falsos crentes, os ímpios declarados. Conforme o próprio livro de Apocalipse diz, fora da cidade ficarão os impuros, os avarentos, os mentirosos, os afeminados, todos estes que não se voltaram para Deus, que não se arrependeram, que ouviram o Evangelho, mas não deram importância àquilo que a palavra de Deus diz. Todos esses serão punidos pelo Senhor. Mas nós vemos também, queridos irmãos, nos versos 5 a 8, a iniquidade e a maldade. Zacarias então diz, no seu capítulo 5, versos 5 a 8, saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei, que é isto?
Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. As visões de Zacarias não acabaram aqui, queridos irmãos. Aquela noite para Zacarias foi uma noite longa. Em uma noite apenas, Zacarias vê muitos eventos, muitas promessas que estão relacionadas à história da salvação. E essa visão que agora ele tem aqui nesses versos 5 a 8, é um complemento daquilo que ele já viu anteriormente, faz parte da resposta de Deus em relação à vida do povo da aliança. E mais uma vez então o anjo sai, e é o mesmo anjo que está trazendo a revelação. Ele chama Zacarias aqui para ver algo mais. Ele mostra ao profeta algo que sai. Zacarias não consegue saber o que é que está saindo, o que é que está acontecendo ali, e então ele pergunta o que é aquilo. E o anjo responde mostrando que era um efa. Efa era uma unidade de medida, um cesto para medir grãos ou outros produtos. É semelhante a, não sei, quem viveu o tempo das vendinhas, quando você ia na venda e comprava 1 quilo de farinha ali, ou você vai lá no mercado central, né, compra alguma coisa, eles medem a farinha ou qualquer outro tipo de coisa naqueles potes, naquelas vasilhas para medição. Um efa era uma medida, era algo que servia para medição. Se já foi comer jabuticaba lá em Sabará, ou comprar jabuticaba em Sabará, eles medem a quantidade numa lata. Era algo parecido com aquilo. Mas essa medida aqui, meus irmãos, possui um significado. Essa medida aqui representa a iniquidade do povo. E aqui então essa iniquidade, ela é simbolizada por um instrumento comercial. Esta iniquidade estava presente em toda a terra. O anjo levanta a tampa de chumbo que está colocada na boca do cesto. E isto foi feito para que o profeta pudesse ver o que estava ali dentro daquele cesto. Dentro do cesto estava sentada uma mulher. Sua postura indica que ela estava ali radicada, que ela estava sentada, ela estava ali assentada como se estivesse assentada, conforme o Salmo 1 nos diz, na roda dos escarnecedores. E o que essa mulher então, que está sentada dentro desse efa, representa? Ela representa a impiedade. A mulher estava ali sentada no fundo, e ali é lançado mais uma vez a ele. A impiedade tentou sair do cesto, a mulher tentou sair do cesto, houve uma luta entre ela e o anjo, mas o anjo colocou ela de volta no seu lugar, tampou o cesto com uma tampa, que aqui Zacarias diz que era uma tampa de chumbo que não podia ser removida. E o que significa essa cena? O efa então representa a linguagem do comércio, o modo, o mundo do comércio e a maldade, que muitas vezes é associada ao mundo. No mundo antigo, meus irmãos, a maneira mais óbvia de enganar as pessoas era através de medidas falsas. Tamanha grande, eles vendiam algo grande na compra e era pequeno na venda. É mais ou menos quando você compra algo na Shopee, você compra lá algo que está bonito, né, grande, e quando chega é algo pequenininho, que não tem nada a ver com aquilo que você viu na foto. Às vezes quando você vai numa lanchonete, que você vai por causa da foto que você viu do lanche, do hambúrguer, você vê aquele lanche bonito, dá até água na boca, quando chega lá é um negocinho pequenininho que você perde até a fome. É mais ou menos assim que funcionava. Eles gostavam de enganar através de medidas falsas, tamanho grande na compra, pequeno na venda. Em Amós, capítulo 8, versículo 5, existe a mesma denúncia. Efa grande na compra, pequeno na venda. Há uma óbvia conexão aqui com a visão anterior. O comerciante desonesto é um mentiroso e um ladrão que rouba os seus fornecedores e os seus clientes. Esta maldade, meus irmãos, estava em toda a terra.
Todas as partes da sociedade estavam corrompidas. A palavra aqui significa um tipo de mal que está presente em várias áreas da vida, como infrações civis, infrações éticas e também religiosas. A maldade aqui era difícil de conter. Daí o anjo tem que lutar para colocar a tampa de chumbo sobre a mulher que representa esta maldade. A tampa então é colocada, empurrada, e ali empurra a mulher para o fundo, e essa se assenta ali do lugar que ela queria sair. Isso significa que a presença de tal maldade coloca toda a comunidade em risco. Isto é, o tipo de mal que despertou a ira de Deus contra a antiga geração resultou em sua expulsão da terra que Deus havia colocado eles ali. A maldade no meio do povo traz a ira de Deus. A maldade no meio da igreja enfurece a Deus, não traz glória a Deus. Deus não suporta iniquidade associada ao ajuntamento solene. E por isso, meus irmãos, quando ele vê iniquidade, ele traz ira e não bênçãos, e não graça, mas ele traz ira. E aqui então, meus irmãos, diante desta maldade que estava ali no meio do povo, que era desonesto, que vendia gato por lebre, qual que é a resposta de Deus? Versos 9 a 11, ele diz: levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram um efa entre o céu entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. A resposta de Deus, então, queridos irmãos, ao mal que estava no meio do povo, é um ato de soberana remoção. O profeta levanta mais uma vez os olhos e ele vê algo inusitado. Ele vê duas mulheres voando com asas de cegonha. Nas asas delas havia vento, ou melhor, o que havia nas asas desta mulher era o próprio Espírito de Deus. Isso indica que Deus vai fazer a obra através do seu próprio Espírito. Na visão anterior, quem faz a obra é a palavra, quando Zacarias vê aquele rolo voante. E aqui, meus irmãos, quem faz a obra é o Espírito, porque nós vamos perceber que a palavra de Deus e o Espírito andam juntos. Não tem como separar as duas coisas. Palavra sem Espírito não é eficaz, e Espírito sem palavra é como um guerreiro sem espada. As mulheres levantaram o cesto para o levar da terra. O profeta não sabe para onde que elas estavam levando aquele cesto, e aí ele pergunta ao anjo, o anjo responde, e a resposta é impressionante, porque as mulheres estão levando o cesto com uma outra mulher dentro para a terra de Sinar, e Sinar aqui é o mesmo que para a Babilônia. Lá onde foi construída a Torre de Babel, ali havia sido local de cativeiro do povo de Deus. Agora seria então a morada da maldade e da impiedade. As mulheres vão construir uma casa para aquela mulher que está no cesto, e esta casa, na verdade, seria um templo para a maldade. A visão mostra aqui, meus irmãos, que a maldade será colocada num pedestal como um ídolo. Há um contraste óbvio. Um templo está sendo construído para o Senhor em Jerusalém, e um templo está sendo construído para a maldade na Babilônia. Jerusalém representa o reino de Deus, enquanto a Babilônia representa o reino dos homens, ou o mundo caído, como diz o apóstolo João. Essa visão aqui, meus irmãos, confronta o povo de Deus com uma escolha difícil. Em qual santuário vocês vão adorar a Deus? Ou quem é que vai adorar a Deus? O povo que havia se arrependido, ou o povo que gostava de adorar os ídolos, que não haviam se arrependido, que
faziam ídolos de todas as coisas, que adoravam todas as coisas, que adoravam a imoralidade, o dinheiro, a desonestidade, a idolatria, a ganância. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, meus irmãos, e também em Mateus 6,24, Jesus mostra que nós não podemos adorar a Deus e ao dinheiro e às riquezas, que não há como adorar a dois senhores. Portanto, não tinha como adorar em Jerusalém e adorar na Babilônia. Mas Deus então vai remover a iniquidade do povo, Ele vai eliminar o mal do meio do seu povo, e quem vai fazer esta obra é o Espírito Santo por meio da palavra. Nós vemos, meus irmãos, que a adoração não é somente na igreja, não é somente aqui que nós adoramos a Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz que a adoração é aquela que acontece também em nossas vidas, na forma como eu gasto o meu dinheiro, na forma como eu trabalho, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós andamos na rua, na forma como nós fazemos negócios, na forma como nós trabalhamos. Em tudo isso, através de nossas vidas, nós adoramos a Deus. E, queridos irmãos, quando nós pensamos que em todas as coisas nós adoramos a Deus, devemos nos perguntar se nós trabalhamos de fato com o empenho necessário, se gastamos aquilo que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, naquilo que é justo, se cumprimos as leis que foram estabelecidas pelos homens para serem obedecidas, se queremos levar vantagens em tudo, se respeitamos a igreja, se respeitamos o culto. O Evangelho, meus irmãos, deve afetar e transformar todas as áreas de nossas vidas. A maldade não pode encontrar repouso no povo de Deus. Quem é que nós estamos adorando? Se somos o templo do Espírito Santo, nós devemos andar segundo o Espírito. Portanto, devemos deixar de lado a maldade, as obras da carne, tudo aquilo que não condiz com as Escrituras, e apresentar em nossas vidas o fruto que é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a santificação em nosso coração. Devemos nos santificar, mas devemos entender que é pelo poder de Deus que a maldade e o pecado é removido de nossas vidas. É pela graça de Deus que nós seremos limpos, meus irmãos, e isso é possível por causa da obra de Deus, por causa da obra de Cristo. Cristo, quando morreu na cruz, Ele decretou que o mal seria retirado por completo do meio do povo de Deus. Estamos sendo limpos continuamente. Nós aguardamos pela volta do Senhor, na qual nós seremos limpos para sempre. Nós seremos limpos, meus irmãos, da presença do pecado. Nós seremos limpos e purificados deste mundo, de todos os requisitos de sujeira que fazem parte deste mundo. Nós passaremos a refletir a luz de Cristo perfeitamente. Jamais nós pecaremos novamente. No esperar deste dia, meus irmãos, nós devemos viver o Evangelho, aguardando e olhando para esta realidade, pregando a palavra de Deus com ações, mas principalmente com palavras, demonstrando através de nossas ações que aquilo que nós falamos vem de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de nos moldar, de nos transformar, de nos quebrar, de mostrar para nós o quão frágeis nós somos, de mostrar para nós que nós não podemos nada sozinhos, de mostrar para nós que não tem como vivermos uma vida dupla, que nós não podemos servir a dois senhores, que nós não podemos amar a este mundo como se ele fosse a nossa última esperança e amar a Deus. Nós não estamos aqui, meus irmãos, brincando de ser crentes, mas nós estamos aqui buscando a presença de Deus para que de fato possamos viver o verdadeiro Evangelho da cruz, o Evangelho que nos transforma,
o Evangelho que mostra a obra de Deus e que através desse Evangelho o Espírito Santo de Deus age. Nós precisamos nos voltar para esta palavra, meus irmãos. Nós precisamos nos voltar para este Evangelho maravilhoso e transformador. Este Evangelho que vai nos purificar, que vai nos transformar e transformar as nossas vidas em vidas que de fato refletem a graça e a misericórdia de Deus. Se nós andamos, tropeçamos e caímos, se nós falhamos, se o pecado ainda insiste em habitar em nós, é somente através do Evangelho que nós seremos transformados, purificados, moldados, conformados à imagem de Cristo. Nós precisamos do Evangelho, meus irmãos, porque ele nos confronta, ele mostra que estamos errados, mas ele não nos deixa errados, ele mostra que nós precisamos de mudança, de transformação, e ele mostra que somente através dessas mudanças e dessas transformações que são vistas em nossas vidas, é que nós podemos ser aceitos por Deus, é que nós podemos de fato entrar na presença de Deus com os nossos corações alegres, gratos, por causa da sua obra maravilhosa e transformadora em nossas vidas. A visão de Zacarias é uma visão estranha. A visão de Zacarias é uma visão que, se você olhar, você não entende no primeiro momento, mas a visão de Zacarias fala de coisas simples. A visão de Zacarias fala do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo de Deus, do amor que nós devemos render somente a Deus, conforme Ele nos diz na sua palavra, que devemos amá-lo acima de todas as coisas, que Ele mostra que Deus é um Deus que mostra a sua ira, mas ao mesmo tempo Ele mostra a sua graça e a sua misericórdia. E nós, meus irmãos, que estamos aqui, não recebemos da ira de Deus, mas nós recebemos da sua graça e da sua misericórdia, porque Cristo recebeu a ira em nosso lugar, Cristo pagou o preço em nosso lugar. E se nós estamos aqui porque Cristo morreu, nós devemos amar a cruz, nós devemos amar Cristo, nós devemos nos render ao Evangelho de Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, porque um dia a boa obra que o Senhor começou em nós através de Cristo, Ele há de completar. Um dia o mal será erradicado, um dia aquele que não se arrependeu será plenamente punido, mas um dia os salvos se encontrarão com o Senhor e viverão eternamente na presença do Senhor, livres de todo pecado, livres de toda maldade, livres de todo aquilo que há de ruim neste mundo, cobertos com bênção e com o amor perfeito de Cristo eternamente em nossas vidas. Deus nos abençoe, queridos irmãos, que o Senhor nos sustente, que nós possamos a cada dia confiar e descansar na sua palavra. Vamos ficar de pé?